Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Paula Martins, consteladora familiar sistêmica, e hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre a relação dos pais que envolvem os filhos na relação de marido e mulher, tá? Eu gosto de usar os bonequinhos, que são os bonequinhos que eu uso para fazer o atendimento individual, né? A gente faz usando esses bonequinhos, porque é uma forma da gente usar um sentido que a gente reconhece, que é a visão. Então, a partir do momento que a gente olha para algo, aquilo faz mais sentido, a gente consegue se conectar mais. Então, eu acho que os bonequinhos me ajudam muito na explicação. Vou pedir para vocês, se puderem, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo com as pessoas que você acha que pode se interessar, porque é sempre bom para poder atingir mais pessoas. Então, por favor, se puderem fazer essas coisas, é ótimo para o canal, tá joia? Então, vamos começar. Seguinte, muitas relações entre marido e mulher acabam tendo conflitos, né? Isso é uma situação comum que acontece todos os dias, a todo momento. Acontece que muitas vezes esses dois, esse marido e essa mulher, não querem, por algum motivo, discutir os assuntos, não querem resolver entre eles. Até porque essa resolução pode significar algo que eles não estão querendo, que é olhar para questões pessoais, provavelmente para carências pessoais, relações difíceis com o próprio sistema, com os próprios pais. Então, quando um ou os dois não querem olhar para as próprias questões, naturalmente eles fogem de discussões que vão ter que falar sobre essas coisas, porque a gente só consegue resolver algo com o outro a partir do momento que eu resolvo as minhas questões e posso falar sobre elas. Enquanto eu não resolvo as minhas questões e não quero olhar para tudo que aconteceu antes, dificilmente eu vou conseguir ter uma relação saudável com o outro. Eu vou estar sempre colocando algum tipo de expectativa no outro. Então, muitas vezes, essa conversa entre esses dois que deveria acontecer, não acontece. E aí, para quem sobra? Para o filho. Se esse casal tem um filho, ou ainda não tem, mas o desejo de ter o filho pode surgir de algo não resolvido aqui, tá? Isso acontece bastante. Então, vamos colocar aqui como um filho que já existe, né? Nasceu essa criança. Quando esses dois não querem resolver, como eu estava falando, pode acontecer dessa criança vir para esse lugar. E aí a gente entra em uma das leis, né, a lei sistêmica da constelação familiar, que é a lei da hierarquia, que diz que quem vem primeiro é maior, os próximos são menores. Então, se a gente colocar assim, a gente entende que esses aqui são maiores do que esses. Isso é uma relação equilibrada, quando esses aqui respeitam o lugar deles de maiores e quando esse daqui entende que o lugar dele nessa relação é de menor. Acontece que quando esses dois, como eu estava falando, não conversam, pode acontecer desta criança entrar no meio dessa relação. A pedido dos pais, de uma forma não consciente, querendo colocar no meio, mas a pedido verbal, né, no sentido, meu filho, me ajuda aqui com seu pai que eu não tô dando conta, ou meu filho, me ajuda aqui com a minha mãe que eu não tô dando conta, ou de uma forma totalmente inconsciente, sem fala. Quando esses dois não conversam, quando existe algum conflito aqui que precisa ser resolvido, se ninguém olha, as próximas gerações olham. E principalmente o filho olha, porque tudo que o filho quer, gente, é que os pais fiquem bem. O desejo de uma criança, o maior desejo de uma criança é ver esses dois juntos e felizes. Então, quando ele não vê isso, e aí de uma forma totalmente inconsciente, né? Eu já venho falando sobre isso no canal, para você que está chegando aqui pela primeira vez, é interessante ver os outros vídeos, principalmente do vídeo que eu faço a introdução da constelação familiar. De uma forma inconsciente, ele vai tentar arrumar essa relação. E a forma como ele encontra de arrumar essa relação é entrando no meio dos dois, para que esses dois não entrem em conflito e ele fique no meio disso mesmo. Então, pode ser que ele entre em defesa do pai e crie conflito com a mãe, tudo para que os pais não entrem em conflito. Ele prefere ele entrar no conflito do que os pais terem conflito entre os dois.
Então ele pode entrar em defesa do pai ou em defesa da mãe e começar a ter conflito com o pai. Ou ele começa a se colocar como uma pessoa do tamanho dos pais. E aí ele interfere mesmo, ele quer ser ali quase que o advogado desses dois. E aí me vem até uma questão assim, dependendo do que acontece aqui, essa criança futuramente pode escolher profissões que tenham a ver com a conciliação dos pais deles, tá? Isso também é importante já ficar aí de insight para vocês. Então, gente, resumindo, o que acontece é isso. Muitas vezes, quando os pais não querem se resolverem como marido e mulher, essa relação acaba abrindo espaço para que o filho entre no meio. E aí quem vai ter sintoma é o filho. Ou sintoma de ter conflito com um dos pais, ou sintoma de quando vai se envolver com outras pessoas, seja enquanto criança ou depois de adulto, vai sempre se colocar como uma pessoa maior do que aquela pessoa que ele está lidando. Porque ele cresceu achando que tem um lugar de maior do que ele é, realmente. Essa lei da hierarquia acaba ficando desequilibrada por causa desse conflito não resolvido aqui, e ele vem para esse lugar. Então pode ser que ele vá para a vida dele se portando como uma pessoa maior do que realmente ele é. Então pode ser que em empregos ele se coloque como um líder ali, sendo que ele nem é, ou ele vai procurar relacionamentos afetivos que ele se coloca sempre como uma pessoa maior, tá sempre querendo que a outra pessoa faça coisas a mais do que realmente seria necessário para o relacionamento, porque ele começa a entrar na lei do dar e receber, né, que é a lei do equilíbrio. Nessa lei do dar e receber, a gente precisa dar quantidades suficientes, né, uma quantidade que o outro consiga devolver. Acontece que essa lei do equilíbrio, ela é dessa forma entre pessoas do mesmo tamanho. Se ele se comporta como uma pessoa maior, por causa dessa questão aqui na vida dele, ele vai ficar dando muito para outra pessoa. Ou, a partir do momento que ele dá muito, ele também quer receber nessa quantidade, porque na verdade ele está se colocando como uma pessoa de uma hierarquia maior do que realmente ele é, e ele fica com essa expectativa sobre os outros, que essas outras pessoas também façam mais do que seria o suficiente. Então ele vai para a vida tendo várias possibilidades de sintomas, né? De comportamentos, de coisas que incomodam, de coisas que causam conflitos na vida dele. Tudo porque começa com uma colocação, né, totalmente inconsciente em uma posição maior do que seria a dele em relação à hierarquia. Então é muito importante, gente, que os pais entendam que a relação deles entre marido e mulher tem que ser resolvida entre eles. A criança, os filhos, não tem nada a ver com os assuntos de pessoas maiores do que eles. Se eles forem envolvidos, e eles vão ser envolvidos a partir do momento que esses dois não se olham, se eles forem envolvidos, os sintomas vai ficar para a criança e posterior adulto. Então é muito comum essa situação. Não sei se você aí se identificou ou se conhece alguém que poderia se identificar, então se puder compartilhar. Mas o que eu queria dizer basicamente é isso, de uma forma resumida. É claro que cada um dentro do seu sistema, dentro do seu contexto, vão ter situações diferentes e sintomas diferentes, né? Incômodos ou problemas diferentes. Mas muita coisa acontece por causa disso, quando um ou os dois não querem olhar para os próprios problemas, né, da própria origem, das próprias questões pessoais, e aí com isso acaba não querendo olhar para o conflito com o outro, né, com o parceiro. E aí quando não olha aqui, quando esses dois não fazem esse movimento, eles fazem esse movimento e a criança entra no meio. Então isso é uma coisa que acontece bastante. É interessante a gente estar sempre observando aí, principalmente os pais e os filhos também, que são frutos de relacionamentos assim. Então é interessante olhar para você poder se libertar disso, né? Olhar para isso e falar, nossa, isso não era meu, eu não preciso mais. E aí você pode ir para a sua vida como pequeno aqui e do tamanho certo em relação aos outros que você encontra na sua vida,
tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, ativem o sininho, compartilhem, curtem a página e até mais.